Você já parou para pensar que existem algumas palavras, mesmo ditas em tons de brincadeira, podem machucar profundamente alguém? Então, muitas pessoas, elas carregam marcas que não aparentam, não aparecem por fora, mas que começam de risadas, apelidos, aqueles comentários, sabe, que pareciam inofensivos. É sobre isso que nós falaremos no nosso programa de hoje. Nós falaremos sobre bullying, até onde é brincadeira. Então fica com a gente, porque o nosso Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Gente do céu, a paz do Senhor, estamos começando mais um Espaço Jovens, programa que é seu e que é nosso, que é da juventude. Então, hoje o assunto é sério, atual e precisa ser muito falado. O bullying, ele tem se tornado cada vez mais comum, né? Mas não pode entrar na normalidade, principalmente entre os jovens, seja na escola, na igreja ou até mesmo nas redes sociais. E para essa conversa recebemos uma convidada mais que especial. Está conosco a psicóloga Meire Santana. Para mim aqui é um prazer, Maíra, estarmos juntos aqui falando de um tema tão importante, né, para a juventude da igreja. Espero contribuir. Sim, a senhora está feliz de estar aqui? Com certeza, demais. Muito bem. Também para abrilhantar ainda mais o nosso programa, nós estamos recebendo a cantora Deisiane Silva, do casting da Bereia Music, que eu amo demais. Sou suspeita, viu? Ela já lá dentro estava dizendo, em 2014, eu disse, não fala isso não, pelo amor de Deus, né? Que Deus te abençoe, Deise, e seja muito bem-vinda, viu? Amém, minha amada. Paz do Senhor para os jovens que nos assistem, né? Não liga para isso não, essa coisa de bullying vem só para querer nos tirar do algo que é a presença de Deus, né? Mas que isso não venha fazer isso com vocês. Levanta a cabeça, sorriso, rosto e glória para Jesus, amém? Então, para abrilhantar ainda mais esse programa, estamos recebendo hoje os jovens do Curado, a paz do Senhor. Amém! Já conversei com eles ali fora e eu disse, olha, já amei, minha gente, eles são muito desenrolados. Tá tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, eu espero que seja uma bênção e que vocês, através das palavras e dos ensinamentos de hoje, vocês saiam daqui fortes e prontos para dar bloco no bullying, ok? Para começarmos mais ainda aprofundando essa conversa, nós queremos mostrar um VT que a nossa produção preparou sobre o bullying e os sinais da adolescência. Roda aí. Especialistas apontam que esse tipo de comportamento pode estar associado a uma soma de fatores emocionais, sociais e familiares. Entre eles, situações de humilhação contínua e isolamento dentro do ambiente escolar. Nesse contexto, o bullying surge como um possível gatilho para o agravamento de sofrimentos psicológicos, reforçando a importância da escuta atenta, do acolhimento e da intervenção precoce, como explica Natiele Silva, psicóloga. O bullying é um sofrimento repetitivo que pode gerar sofrimento psicológico intenso e, quando não tratado, pode gerar essas reações extremas. Isolamento, mudanças de humor e queda no desempenho escolar podem ser sinais de alerta. O medo e a resistência em falar sobre a rotina também indicam possíveis situações de bullying. Muitos adolescentes passam a ter dificuldades, né, na escola. Também existe o medo de ir para a escola, né, passar a adquirir esse medo, e com esse medo vem as dores de barriga, quando está perto do horário de ir para o colégio, mudanças de comportamento, mudanças de humor, como tristeza. Essa pessoa pode estar passando por dificuldades emocionais, inclusive o próprio agressor pode estar em sofrimento psíquico, pode haver falta de empatia, falta de habilidades sociais também. Essa pessoa pode estar em momentos de violência ou presenciando até violências domésticas em casa. E com isso é muito importante, né, a gente compreender e intervir e não apenas punir.
O isolamento e a baixa autoestima podem intensificar sofrimentos emocionais e dificuldades na forma de lidar com frustrações. A psicóloga detalha. Existe nessa relação a baixa autoestima, o isolamento, podem gerar sentimentos de rejeição, sentimentos de raiva, e se essa pessoa não receber esse acolhimento, se essa pessoa não tiver esse suporte, pode sim desencadear comportamentos agressivos. O silêncio é muito comum entre as vítimas, entre os adolescentes que passam por bullying, e é muito difícil porque eles sentem medo, sentem vergonha, tem medo das pessoas não compreender o que eles estão passando, então também tem o receio, de que a situação possa vir piorar. A escola tem papel fundamental na identificação precoce de conflitos e na promoção de um ambiente seguro e respeitoso. Ações educativas e canais de escuta são essenciais no combate ao bullying. A escola ela tem um papel primordial, ela tem um papel central. Ela deve criar um ambiente seguro, estabelecer regras claras e objetivas, deve dar o estudo sobre educação emocional, promover um ambiente seguro também. Então a escola ela tem um papel primordial. A especialista ainda reforça que enfrentar o bullying exige ação conjunta entre escola, família e sociedade. Só com prevenção, diálogo e acolhimento é possível proteger e formar jovens mais conscientes e respeitosos. Lembrando que o bullying é violência, tá, gente? E hoje é crime. Bullying é crime, tá, no nosso país. Eu quero começar falando, depois desse VT, tão cheio de instruções pra gente, eu quero começar falando o que é bullying. Até onde eu sei que estou praticando bullying? Será que é uma brincadeira? Aquele menino engraçado da turma, da sala e tal? Então, qual a definição de bullying? Como devo entender o bullying, sabe? Queria que a senhora já começasse começando e desse pra gente aí essas informações. Então, a palavra bullying é inglesa, Ela vem do valentão, daquele que realmente é o violento, É o que agride. E o bullying em si, ele vem de um cenário muito com a intenção de machucar o outro. E é algo sistemático, não é algo pontual. E é contínuo. Então, uma pessoa que sofre o bullying, ele está ali sendo identificado num cenário como frágil. Então, existe a tríade, Existe o bullying, o que agride, o que é a vítima e o que é a plateia, que é os que estão sendo o que estão ali envolvidos naquela trama. E já na plateia, os espectadores têm 3 níveis de espectadores, que é a plateia. Aquele que fica intimidado, ele não age porque tem medo dele ser o próximo. Sim. Tem o neutro, que ele prefere não entrar nessa trama. E tem aquele que fica passivo, Então, existe a plateia que também estimula o agressor a aumentar essa agressão contra a vítima. E como você bem falou, Maíra, é violência. É algo realmente bem prejudicial para a vida psíquica, relacional e até futura desse adolescente. Porque lembrando que o adolescente, a questão pré-frontal, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, ela só é bem amadurecida depois dos 20 a 25, dependendo do cenário de cada adolescente. Então, o que quer dizer esse pré-frontal? Ele trabalha a questão de habilidades emocionais, de regulações emocional, enfrentamento a situações de violência. Então, muitas vezes não tem um cenário ainda de autoestima bem formado, uma habilidade comunicativa bem estruturada. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. Existe um perfil de pessoas que provocam
o bullying, existe um perfil, na psicologia, por exemplo, existe um perfil do agressor, porque assim, é agressor e até onde ele vai ser agressor somente em palavras, de onde parte a agressão de palavras, porque fica ali nas palavras, né? E depois, às vezes até, vai para a parte mais extrema, né? Que a gente vê que acontece em escolas, enfim, algumas coisas mais terríveis. Essa pessoa que pratica o bullying, ela um dia vai ter a ação extrema? Então, depende muito da condução de quem está nessa trama. Lembrando que talvez é isso que eu entendi da sua pergunta, de entender o perfil desse agressor. Isso. É porque assim, a gente não pode levar isso de forma isolada, isso é tudo em contexto. Sim. Esse agressor também veio de uma trama familiar, veio de um contexto familiar, que ali muitas vezes já é ensinado a reação comportamental diante dos estímulos que se tem no ambiente. E muitas vezes uma fala mais agressiva, uma família mais disfuncional ou que recebeu muito abandono também, Sim. a forma de se defender diante de algumas situações e acaba internalizando esse tipo de comportamento. Uhum. E já o que é a vítima, ele não aprendeu também entender a habilidade de recurso comunicativo e entender a sua própria valorização enquanto pessoa, enquanto ser. Então a pessoa precisa primeiro se identificar a sua identidade que está em formação. Então, nessa fase há muito um espelhamento de pertencimento. Eu tenho que pertencer igual ao grupo. Fulaninho faz assim, eu tenho que ser o engraçadão. Eu tenho que ser aquele que é descolado. E com as redes sociais, então, né? Aí, pior que é o cyberbullying, né? Que é outro tema bem importante, que é muito mais violento, porque na escola você tem ainda, enfim, é pontual, se for no cyberbullying, é 24 horas, porque rede social. Uhum. Tem hora de falar, olha, fechou as portas para a rede social e não tem mais acesso. Não, é 24 horas por dia. Sim. Então, quem sofre o bullying também na parte da internet, o cyberbullying, ele fica ainda muito mais exposto e ainda é muito mais violento do que em ambientes pontuais. Por exemplo, escola, a pessoa vai para a escola, depois volta para casa. Sim. Né? Mas, infelizmente, a gente tem muitas esferas de pessoas que sofrem o bullying. Tem gente que sofre bullying na própria casa. Tem uma pergunta aqui. Com familiares, por exemplo. A nossa plateia, que acho que vai vir a calhar nesse momento, que é da Natasha. Pega aí esse microfone. Minha gente, já estou conhecendo todo mundo aqui. Já sei o nome todinho. Pode fazer essa pergunta. Pai do Senhor. Amém. Por que muitas atitudes são consideradas de brincadeiras, mesmo quando fazem alguém se sentir mal ou excluído? Primeiro, qual é o seu nome, meu bem? Natasha. Natasha, prazer, Natasha. A gente primeiro precisa nomear a questão de brincadeira, porque tudo se é brincadeira e na realidade não é nomeado brincadeira. Aquilo dali é um aspecto de agressão mesmo. Então, muitas vezes vê todo mundo rindo, aí não quer ficar sendo como a pessoa que só reclama, a pessoa que só fica... Chato, né? O chato, o mimimi, aquele que só não sabe levar na brincadeira. Fica uma fala muito velada. Só que o que a gente fortalece quando trabalha com crianças e adolescentes? É fortalecer a ideia da comunicação assertiva. Existe uma comunicação que é passiva ou agressiva ou aquele passivo-agressivo, que utiliza a linguagem para intimidar. Então, os outros, para não ficar longe do grupo, eu preciso ficar pertencente. Então, eu vou rir igual todo mundo. Mas se aquele que é mais assertivo também, como plateia ou espectador, diz assim, gente, isso não foi brincadeira, vamos melhorar isso não é chamado brincadeira. Muitas vezes eu trabalho muito com criança e adolescente nomeação das coisas. O que é um amigo? Será que eu posso chamar todo mundo de amigo? Se eu tenho um seguidor, ele é meu amigo? É um colega? É um conhecido? Eu tenho que primeiro trazer a esfera da aproximação. Você está aqui mais próximo de mim, Maíra. Eu estou muito feliz porque eu estou bem mais próxima aqui, conhecendo mais você. Mas eu tenho que entender qual é o nível que eu tenho de relacionamento com você. Eu não posso ter atitude, por exemplo, quando eu chego numa casa, eu não vou direto para a cozinha,
Eu só vou quando eu vou tendo permissões. Então isso vai depender também do fortalecimento do eu. Eu não preciso estar sendo bom para todo mundo. Eu preciso rir para todo mundo. Claro que eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa também ser ignorante, não levar naquela brincadeira social, educação socioemocional que a gente também trabalha. Mas é importante, entendeu? Nomear essa questão do que é realmente o chamado brincadeira, que de brincadeira não tem nada. Realmente é algo bem agressivo para o outro. Meu Deus. Sobre o ambiente escolar, ali que eu acho que a maior parte de disseminação, além hoje das redes sociais, claro, óbvio, mas assim, sempre tem essa queixa, né, dentro do ambiente escolar. Então, como eles... por que se dá no ambiente escolar? Porque se manifesta ali? Porque a gente tem que levar em consideração que a maior parte do tempo é na escola. E hoje, a maior parte do tempo que muitas crianças e adolescentes estão é na escola porque estão em integral. Então, pensa comigo. Você sai bem cedo de casa, o que é umas 7, pega a aula de 7. E o integral sai de que horas? Me ajuda. 4h40. Pensa comigo, quanto tempo é? Só lá. E muitas vezes, quando chega em casa, os pais também ainda não estão, porque estão chegando do trabalho. Aí pega um trânsito, chega de 8 horas da noite. Com quem eu converso? Vou para a internet, falar com o grupo que eu já saí e falar de questões ou de escola, ou dependendo de outro ambiente, eu vou estar lá, olha. E aí é o problema, porque eu não boto fronteiras de limites. O limite é protetivo. Toda liberdade requer responsabilidade. E, infelizmente, o adolescente em formação, ele não sabe limitar as coisas. Então, às vezes, a maior conversa que eu tenho com um adolescente é dizer assim, calma, tu não precisa estar em todo lugar, em todo momento, ao mesmo tempo. Mas eu preciso estar online. Por quê? Você não consegue ficar sozinho com você mesmo? Porque como é que eu vou ter uma conversa com outro se eu não sei conversar comigo mesmo? Isso é coisa de doido, ficar silêncio, calado, olhando para o teto? Não estou falando isso. É ter um momento de reflexão, de raciocinar, de como você está se sentindo. Tem gente que não se permite nem lazer, por exemplo, né? Não pode, ou senão só quer estar vendo série. Aí você sai de um eixo que é só de saber sobreviver àquele grupo, que tem hora que é mais cansado. Hoje tem muita fala, minha bateria social acabou. Quem já ouviu falar isso? Hoje eu não tô mais pra nada. Sorriram aqui, viu? Olha. O tal da bateria social, mas não é porque é bateria social, é porque a pessoa também não colocou um eixo de limite para estar consigo mesmo. É tão bom olhar assim no espelho, se arrumar, dizer, poxa, sabe aquele negócio? Hoje tem muito isso. Miri, eu não sei, mas eu tô com um nó na garganta. Sim, que nem a camomila faz da vida. Não dá jeito. Sabe por que fica aquela fala retida? Aquela ideia de não ser entendida, e tem muito isso do adolescente, né? Muito isso do adolescente. Dizer assim, ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém fala. E muitas vezes, pela correria do dia a dia, esse eixo também familiar precisa ser trabalhado. E também tem aquela coisa, né, da pessoa achar que sempre o adolescente é o errado, né? Da coisa. E muitas vezes... Se fizeram é verdade, a senhora viu? É verdade. Mas não é isso, a gente está falando uma realidade, ou senão aquela ideia, mas na minha época... Na minha época é demais. Eu não tinha isso. Só que a gente tem que entender que contexto muda, relações mudam, a cobrança de uma adolescente hoje, gente, além de ser o melhor em tudo, você tem que... Uma vez, eu já fui professora de educação infantil. E aí, naquele momento, aí o aluno chegou e a gente, por natural, vai pegar a atividade de casa. Então, venha cá, me diga a tarefa de casa, a gente tem esse... A senhora já vem me cobrar de manhã cedo? Eu já estou super estressado, porque eu não tenho tempo. Quando eu saio daqui, eu já tenho um curso de inglês, eu já tenho não sei o que para fazer. Aí a pessoa não para, aí é muita cobranças sociais, a gente tem que entender esse contexto social, né? Então a gente tem que primeiro ter uma escuta ativa. Olha, a maior habilidade emocional de uma pessoa
além da fala, é ter uma boa escuta. Hoje as pessoas falam assim, como é que você tá? Ah, hoje meu dia foi assim, menina, eu também. Ah, se tu souber do meu, tu chora. Quem já não ouviu falar isso, né? Se tu ouvir a minha história, tu chora hoje. Aí é aquela guerra de quem sofre mais, guerra de quem está trabalhando mais, guerra de quem produz mais do que o outro, ou que quem está mais em evidência. Aí vem a comparação. E o que destrói, viu? É comparação. Uma vez eu conversando com uma adolescente, uma jovem já, ela disse, Meire, eu já estou exausta. Exausta de quê? Tu está tendo tanta fluidez? Eu não sei, Meire, mas é uma sensação que sempre está faltando alguma coisa. Aí eu falei, se ausenta um pouco de tanto ruído, de tantas vozes, porque muitas vezes eu não escutava ela, eu escutava tanto que os outros falavam, que não sei o que. Eu falei, mas o que você acha disso? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treino? Eu vou pedir para que você fique diariamente com momentos de silêncio, com você mesmo, faça uma coisa que você goste. Na outra sessão ela disse, é um recorte aqui, né? Eu estou gostando tanto da minha vida. Minha vida é tão mais interessante agora, as coisas estão mais interessantes. Não é porque está mais interessante, porque ela estava vivendo a vida dela. Sim, sim. Eu não vou ter a vida da minha vizinha ou da minha amiga ou daquela história, eu quero ter a família do outro. Não, é a minha história. E isso envolve muito, assim, a gente tá falando sobre bullying e bullying é muito sobre identidade, né? Aquela identidade. Totalmente. A baixa autoestima, hoje é muito falado sobre isso, né? Tem gente, me permitam, que se mascaram ou atrás de uma beleza falsa, mas internamente a pessoa não tá bem. Eu já vi meninas lindas, rapazes muito organizados, dizendo, não me sinto bem, eu não me gosto, eu me acho feia. Eu falei, tu já se olhou no espelho? Não me sei. Não é possível. Mas que na realidade é só uma ideia de querer ser igual ao outro. Eu digo, eu acho lindo ser cristão também. Sim, sim. É uma coisa maravilhosa que eu até gosto também, é de olhar a natureza. Sim. É a beleza das variações. Querer ser parecido com o outro é destruir a criação do próprio Deus. Você tem a sua beleza diferente do outro e seja ela. Porque se você não for, você não está valorizando a própria criação de Deus. Então, se você for ver a beleza da criação, da natureza, eu falo, Deus é pitoresco. Ele é o maior artista que eu já pude apreciar. Porque quando você olha a beleza da natureza, tem lagos que são ricos em cores, em dimensões, em altura. Então, você também tem que entender que você é a criação de Deus. Só nisso, eu acho que já destrói tudo que é ao contrário que fala sobre você, o que você pensa sobre você. A conversa tá boa demais. Eu queria, Tá, meu Deus, coisa boa. Mas nós vamos dar uma pausa agora para o intervalo. Antes, vocês vão ficar aí com esse louvor, com essa adoração a Deus de Deisiane Silva. Gente, confere aí para você ver. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Que eu da labrastéria. Eita Deus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Que eu da raiva. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Aleluia, glória a Jesus. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro
Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a tua voz me diz. Neo Itrios, o meu valor eu só encontro em ti. Vocês podem adorar comigo. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. É por isso que eu te adoro, Jesus. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos, minhas vitórias, eu te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Nós estamos de volta com o Espaço Jovem, hoje falando sobre o bullying e seus impactos nas nossas vidas. Vamos assistir agora outro VT, dessa vez contando um relato de uma pessoa que sofreu bullying. O bullying, ele mexeu muito com a minha fé e com a minha autoestima durante um tempo. Mas eu entendi que Deus age de formas diferentes para pessoas distintas. E Ele me ajudou a permanecer firme, mesmo quando eu parecia estar sozinha. O meu maior desafio foi o sentimento de exclusão, o sentimento de sentir que eu não pertencia àquele lugar. Afinal, não pertencia mesmo. Acredito que houve momentos de incerteza. Não posso dizer que eu pensei em desistir, mas senti sim fraqueza e dúvidas. Me perguntava por que eu estava passando por tudo aquilo mesmo sendo tão nova. Mas é como diz em João 13:7. O que eu faço agora, você não entende, mas você entenderá depois. E isso me fortaleceu, por isso que é tão bom servir a Deus. Porque mesmo quando a gente passa por dificuldades e provações, sempre há um propósito. E hoje, como professora, consigo conversar com os meus alunos sobre o bullying, falando até mesmo de experiências pessoais com eles. Converso e explico sobre aceitar as diferenças e vejo como Deus usou aquela fase tão difícil para me preparar para o que eu estou vivendo hoje. É muito interessante. E para você, como tem sido agir Deus na sua vida? Minha gente, Rai. E hoje quem vê Rai na rede social nem imagina, tá? Isso aí não, hein, Rai? Não imagina não, Deus realmente cura, tá vendo? Deus cura. Eu também sofri muito bullying na minha infância, que na época não era bullying, né? Não existia essa palavra. Mas, cibito baleado, oi de jipe, era muita coisa, minha gente, que tinha, né? Deisiane, e aí, alguma coisa para falar pra gente sobre o bullying? Já sofreu bullying? Poxa, ainda sofro, viu? Essa cega. Eu não quero essa cega aqui, tá incomodando. Olha aí. Mas o crente foi chamado para incomodar as trevas mesmo. Cego ou não cego, tem que incomodar o inferno. Uma vez eu sofri um bullying com uma já senhora de idade. Sim. Fui pra casa dela pra um almoço e ela ficou o tempo todo: ei, bota aí pra cega. Dá o guaraná pra cega. Dá a colher aí que a cega não sabe comer. Ajuda a cega. E aquilo
Me deixou até com febre. E no outro dia eu tinha agenda para cumprir. Eu digo, eu vou, Jesus, porque tu me chamou, foi para incomodar as trevas mesmo. E o Senhor me mostrou que mesmo eu cega, Ele me usa como Ele quer. Então não importa, jovens, a limitação que você tenha. Se você tem um cabelo bom, se você é magra, se você é gorda ou gordo, não sei. Mas o que importa é que Jesus, Ele te ama e Ele diz que a gente é amado. Sabe como é que Jesus me chama e te chama? Filho meu, servo meu, amigo meu, e isso tem me sustentado de pé, porque Jesus é bom, amém? Amém, glória a Deus. Tá vendo aí? Temos aqui presente um relato também do bullying, né? A senhora, agora, de forma mais profunda, né? A gente falou sobre o perfil do agressor, né? O perfil do agressor. O medo, né? O bullying traz um medo. Intimidação. Então, queria que a senhora se aprofundasse mais nisso. Quais são essas características de pessoas que são, como identificar esse tipo de pessoa, dessa vítima, porque muitas vezes essa vítima, como a senhora falou, não tem nem tempo para conversar com ninguém e acaba colocando tudo, deixando tudo internamente. Então, como ajudar, como chegar, como saber que aquela pessoa está sofrendo bullying, porque às vezes aquela pessoa está tranquila, depois a gente só vê, né? Como identificar essa pessoa? Muitos aspectos, né? Foi uma pergunta bem extensa que eu vou tentar responder. Mas assim, o bullying, ele vem trazer vários prejuízos em várias esferas. Na esfera do autoconhecimento, porque de tanto ouvir que você é assim, 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 você tem que tomar muito cuidado para não internalizar. E aí você acaba se apropriando dessa ideia e se sentindo culpado também, porque você nasceu desse jeito. Aí você não se aceita. Aí vai começar a dizer, aí é culpa de Deus, culpa dos outros, é culpa de porque eu não nasci assim. Aí vai entrar uma crise aí de entender quem você é também. Esse medo intenso, porque aquele que é a vítima, ele pode sofrer tanto verbal como físico, porque isso vai se desdobrando. Sim. Pode ser o psicológico e o moral também. E também até no sexual também. Existem vários níveis de agressões. E aí vai mexendo em todos os eixos. O eixo de entender sobre si, a importância do corpo, o autocuidado. Então a pessoa vai começando a se negligenciar, vai começando a trazer um quadro mais de humor deprimido, de isolamento, falta de ideia de socialização. Vai prejudicando sua ideia de ser reconhecido pelo outro como uma pessoa boa. Pode vir aí pensamentos bem delicados sobre a própria vida, de suicídio, de automutilações, porque fica achando que o sofrimento é tão intenso que eu preciso pegar o meu corpo agora para sentir essa dor, porque eu não consigo verbalizar. Então, famílias que conversam pouco, a pessoa começa a ficar com medo de falar, porque muitas vezes pode ter um pai ou uma mãe, se souber eu vou lá, viu? Aí eu vou atrás desse, daquele, aí esse que já está se sentindo excluído vai dizer, eu não vou me expor, porque senão vai aumentar o bullying sobre mim. Sim. E se isso for no cyberbullying também? E dependendo do ambiente que se instala essa agressão, isso vai ficando ainda mais deficiente. Então a pessoa tenta cada vez mais se isolar para não promover mais problemas para si. E aí o que acontece? Pelo baixo recurso de habilidades socioemocionais e de regulação emocional, porque nessa faixa etária a gente trabalha regulação de humor, regulação de emoções, regulação a questão de nomeação. Porque muitas vezes eu falo, o que você está sentindo? Quer falar alguma coisa? Aí entra com mutismo seletivo, porque a pessoa já começa a entender que nada que falar vai resolver, eu acho que nada vai dar jeito mais na minha vida, e já começa a generalizar a ideia. Mas aí o que acontece? O que mais eu digo é fortalecer as famílias, os grupos, as escolas, a informação, começar a pessoa fortalecer a ideia de que a pessoa é importante, que a pessoa precisa descobrir em si mesma. Porque quando a gente fortalece essa vítima,
ela por si só resolve. Tem casos que a pessoa, se não tomar cuidado, vai para o outro polo. Aí de sair de vítima vai para o agressor. Agora quer saber de uma coisa? Ninguém me respeita mesmo, agora eu vou fazer isso com todo mundo. Aí pronto, é outro prejuízo também. Porque sai de um polo para o outro. Porque de ser tão machucado, a pessoa perde o filtro de saber mais o que é a linha aceitável, saudável para uma vida social. A gente precisa gerar empatia, dizer assim, o outro eu tenho que entender que é o outro. Eu não aguento mais ficar com fulano. Calma, tenha paciência, é o outro. Então, essas regulações são importantes. Esses dias a minha filha estava falando assim, mãe, olha, tá lá na minha escola, o povo tá me excluindo, não tô gostando, minha amiguinha tá me excluindo. Ela disse assim, e ela disse assim, não, você não vai brincar comigo, que você é uma chata. Aí eu fiquei olhando para ela, aí ela falei, você fez o quê? Aí eu falei, eu vou na direção e falo tudo. Aí eu disse, muito bem, mãe, se eu falar, eu perco meu direito. Então assim, ela é pequenininha, mas ela já entende e se ela falar, ela perde o direito dela, ela vai se embora para a direção. Eu disse, ai, que coisa boa, porque a identidade está sendo forjada ainda ali naquela idadezinha, mas tá indo bem. Né? Tem que regular. As mães não me incomodam não, mãe, essas coisas não, eu vou levar um brinquedo mais legal. Sabe? E sempre fazendo diferente. Temos uma pergunta na plateia por André. Né, André? Faça aí sua pergunta. Amém. Pai Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, se eu presencio um episódio de bullying e não faço nada, eu me torno um omissor àquilo que está acontecendo com meu irmão? Sim, é porque assim, veja, a gente precisa ter uma leitura e ter a habilidade certa no momento. Se omitir, ver um problema e dizer assim, ó, fica aí o problema aumenta. Então eu acabo sendo cúmplice daquilo ali. Então tem várias maneiras de eu poder ajudar o outro. Se você percebe que, olha, eu não tenho recursos para poder lidar com dois, porque eu também sou adolescente, eu também vou arrumar problema para mim. O que minimamente você pode fazer é buscar alguém, um líder, alguém de um recurso de coordenação, se for numa escola, de uma coordenação, de um professor, que por sinal é até uma palavra que a gente dá às escolas, né? Para que esse ambiente de fala seja mais fluida, né? Tenha abertura, porque se você vê e também não fala nada, você só vai ou intensificar, porque existe o passivo, aquele que não fala, porque tem medo de ser o próximo, ou neutro, como aquele caso que você vai intensificar mais o problema. Sim. Então, se você identificou, você primeiro precisa se fazer uma pergunta. Eu tenho recursos e eu sei, será que eu vou ser escutado nessa dinâmica aqui? Tem habilidades de adolescente e de jovens que eles já são conhecidos como uma pessoa apaziguadora. Tem aquela pessoa que quando chega, fulano, ó, por favor, né? Então já é. Mas tem aquele outro que já sabe que não tem um recurso tão bem refinado, que isso pode se voltar para si, vai buscar um líder, vai falar com o pai, o familiar, busca um recurso ou fala para a própria pessoa que sofreu para dizer assim, olha, vai buscar ajuda, eu não concordo com isso. O que tu acha? Dá um ambiente de fala. Porque também, se você for falar com um agressor naquele momento, porque é assim, quando você fala com alguém com raiva, a pessoa não está com a habilidade de entender que você está querendo ajudar, não. Ele só está dizendo, então você vai ser o próximo, né? Vai você também no bolo? Vai também no bolo? Então, quando eu escuto uma pessoa assim, que tá com um grau de raiva ou de ira enorme, eu falei, escuta, tu vai falar nada não? Não, deixa eu me escutar primeiro. Aí a pessoa que já tá há um tempo, já me entende, diz assim, já sei, mas tá deixando eu passar esse momento de raiva. Eu falei, pois é, porque tudo que eu falar vai ser interpretado errado, porque a ira, ela tem segundos, na realidade é segundos, mas neurologicamente falando, você tem que ter um tempo para que a raiva desça, porque a raiva ela ativa mais a parte límbica, ela é mais emocional, reativa. Aqui a frontal, que para e regula a gente, só vem funcionar depois, porque muita gente hoje está assim, fiz e me arrependi. Por quê? Age pelo impulso. Então o que a gente faz? Tá com raiva, tá vendo que tá um grau de estresse elevadíssimo?
não fala na hora não, porque senão tu não vai ser entendida. A gente eu vou ainda até mais além. A gente até, sem esse tipo de emoção assim, extrema, raiva, tristeza demais ou alguma coisa assim, a gente toma decisões por impulso. A gente sem esse tipo de emoção exacerbada, sabe? Extrema. A gente já toma na emoção. Fala coisas que não deveria, tem reações que não é compreendido. Por isso que quando a gente trabalha com pessoas que sofreram ou que fazem, a gente tem que primeiro fazer com que a pessoa tenha poder de reflexão. Para entender qual é o recurso correto quando chegar. Então a gente trabalha com previsibilidade. Então eu não vou agir com a pessoa na fúria e na raiva, porque senão eu vou ser a próxima. Porque se eu agir no impulso, por isso que até o Salomão diz, até a própria palavra de Deus diz, que a gente tem que escutar mais e falar menos. Porque se a gente fala demais, a gente acaba se perdendo, porque não sabe nem o que a gente está falando mais. Eu sempre digo para minha filha, seja tardia não falar. Seja tardia não falar, vai dar certo. Olha, temos uma pergunta também para a senhora. E a senhora... Atenção a todos. Amém. A minha pergunta é, como pode um jovem cristão se posicionar diante do bullying quando ele é feito? Bom, o cristão tem, eu digo que nós que somos filhos de Deus, nós temos muitas belezas, porque a gente tem a palavra de Deus como instrução. E na palavra de Deus, ele ensina muito para o caráter cristão. Então, ensina ali muitas habilidades ricas no falar, no agir, no ouvir, no ser puro nos pensamentos, de ser pacífico. Se a gente observa que tem algo errado, a gente, pelo nosso próprio comportamento, sem falar, a gente já regula. Então, o cristão, ele é luz, ele é sal, ele traz tempero. Ele diz aí, e aí, irmão, o que tu diz? E aí, irmã, né? Porque é aquela fala que sabe que é funcional, que traz paz, que traz reflexão. Porque o cristão tem isso, é temperado na fala, é temperado nos comportamentos. Porque o próprio Senhor nos ensina a ser, amar ao próximo como a si mesmo. Ali já é o áureo, né? o mandamento que está no topo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma. Veja, isso é algo bem importante, todo o teu entendimento. Tuas emoções não são mais dirigidas por você mesmo, você não fica preocupado de se defender. Quem fala por você é Deus. Deus é que dirige os seus passos. Então você para de se defender e é Deus que defende você. Mas quando você quer agir e tirar Deus, foi como nossa irmã, né? Com seu testemunho lindo, ela trouxe que ela entendeu quem ela era em Deus. Sabe de uma coisa? Eu não vou falar não, porque não vale a pena. Porque essa luta aí, eu sei que eu vou perder, porque não é contra a carne nem o sangue que a gente está lutando. É contra essas armadilhas espirituais que é na guerra da alma, na guerra do espiritual, onde a gente não vê. Olha, todo mundo está olhando para mim, mas eu não tenho ideia o que cada um está pensando. É verdade. Mas eu lhe garanto que Deus sabe. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então tem coisas que a gente não sabe nem o que está acontecendo com o outro. E muitas vezes nem o outro sabe. Mas quando a gente pede a Deus assim, vamos pedir a Deus para que Deus mostre e revele aquilo que realmente está escondido. Muitas vezes é uma mágoa mal resolvida, uma palavra dita que foi enraizada. Então tem coisas, tem pessoas que fazem a agressão que muitas vezes são pessoas super machucadas também, que sofreram violência. Então quando a gente olha com outro olhar de amor, de compaixão, a gente fala, eu já passei por isso, não age assim não. Aí o outro diz, poxa, mesmo fazendo isso contigo, tu ainda tem uma palavra de fé para mim? Aí entra o paradoxo, o sábio discerne tudo e por ninguém é discernido. Tem um versículo, dá tempo, Maíra, claro. de eu falar aqui? Aqui, olha, que diz assim, ó, Tiago 4:17 diz assim, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E fazer o bem não é pegar a luta do outro, não. Porque tem vezes que as pessoas, eu quero ajudar o outro.
como é que tu quer ajudar o outro? Vivendo a vida do outro não é possível. Mas se eu estar ali disponível para orar, para ser uma pessoa disponível, muitas vezes para escutar, de não julgar, minimamente, se você não tiver muita palavra. Mas se você tá ali e faz, olha, eu não sei nem o que te dizer, porque pode ser da mesma idade, da mesma situação, eu não sei nem o que te dizer, eu não sei nem o que te aconselhar. Mas estando ali... Mas eu vou orar por você, eu tô aqui junto. Já ajuda, por exemplo, aquela que o que eu posso fazer para ajudar? Muitas vezes, eu vou orar por você, vamos pedir a Deus, vamos procurar ajuda de alguém de confiança, que existe sempre alguém de confiança, adulto, de referência, que pode dar uma orientação. Tem mais perguntas para a senhora, viu? Dessa vez a Bruna vai fazer uma pergunta para a senhora. Senhor. Amém. Como a igreja ela pode ajudar a combater o bullying entre os jovens? Olha, uma coisa que a gente sempre gosta de orientar as equipes é informar a equipe de recursos, estratégias, né? Saber lidar com o tema também, que muitos acham que é banal, que é algo que isso é coisa de adolescente e jovem, tem que saber lidar com isso, que isso faz parte da vida. Só que não pode ser banalizado. Como já foi falado, isso é um assunto que traz muita agressão, traz prejuízos extremos, não só para a pessoa, mas para o ambiente também. Traz outros tipos de problemas, né? Porque tem o problema de eixo físico, emocional, relacional. Então, o que a gente indica, principalmente igrejas, é que tenha um ambiente de fala, trazer o assunto mais aberto, mostrar como é uma habilidade assertiva, porque muitas vezes o outro não sabe falar o que sente. Então, abrir esse campo de discurso, de fala, porque a verdade liberta. Então, se eu começo a entender mais sobre o assunto, falar das minhas limitações e não se sentir ameaçado, porque hoje as pessoas para falar é velado também, né? Você não sabe nem se pode emitir opinião. Se pode emitir opinião de alguma coisa, porque tem medo do outro não respeitar a sua ideia. Então tem que ter um mediador. E tem a cultura de cancelamento, né, minha gente? Que hoje em dia falam uma coisa... né? Tem o stalker, né? Olha, tô atualizada, não tô? Tem essas coisas assim, gente. E a cultura do cancelamento não brinque não, viu? E de fala violenta também, isso. Né? Ou de omissão, que traz muitas omissões também, de não levar em consideração o sofrimento do outro, né? Porque, porque hoje está se sofrendo, os meninos estão se machucando, fazendo isso. Não é julgar o comportamento, porque comportamento pelo comportamento não diz muita coisa. Mas se você olha no olho, imagina, olha, eu estou olhando para vocês aqui. Se eu olhar para vocês e dizer assim, vocês estão precisando falar alguma coisa? Vocês se sentem como? Acolhidos, né? Agora se eu digo assim, olha, ninguém fala hoje, viu? Porque nós estamos com hora, estamos com tudo, não sei o quê. Ou se não, olha, isso tá errado, tá errado. O que o outro vai achar? Poxa, aqui não é um ambiente de fala. Eu vou falar nada não, porque é mal falar já ser julgada. Então, muitas vezes, o que se está precisando é desenvolver nas lideranças, na fala, uma fala mais livre, de falar o que precisa ser falado para que o outro seja entendido. É tão bom alguém falar aquilo que eu queria falar, né? E o outro dizer assim, olha, tu não me disse isso não. Muitas vezes isso acontece comigo em sessão, que a pessoa fala assim, eu não sei o que falar, mas eu tô com muita coisa para falar. Eu falei, então vamos lá fazer um treino. O que tu tá sentindo isso? Agora eu tô percebendo isso e isso e isso de você. Será que, menina, era isso que eu queria falar e não consegui? E muitas vezes é isso que o outro tá precisando. Alguém tão disponível que o outro diga assim, poxa, eu tô me sentindo eu tô podendo falar tudo que eu preciso falar aqui e não ser julgado. Seguro, né? Um ambiente seguro. Que não vai ser vazado, né? Que eu digo uma coisa hoje... Aí vão para as redes, uma intimidade, aí olha, isso aí é importante também. Joga no vento, né? E às vezes até a gente confia naquela pessoa, mas aí quando a gente confia um segredo daquela pessoa, já era, né? Esse assunto, temos muita coisa para falar. Esse bloco já está finalizando, já está no finalzinho.
Mas se você já passou por algo parecido, você vai saber muito mais através do próximo bloco, como curar suas feridas, como superar. Então, daqui a pouco nós vamos trazer mais reflexão para a sua vida. Vamos louvar mais uma vez com Daisy Ann. Ele está te colocando nos braços hoje. Eu não sei a situação que você se encontra, mas entrega tudo, deixa tudo no altar do Senhor. Aleluia. Tua voz me chama para viver o sobrenatural. Faça essa oração comigo. Estou disponível, podes me usar. Eu não consigo entender o que Ele viu em mim. Nada tenho para lhe oferecer. Ele investiu, mas investiu em mim. Na força do meu braço eu posso até tentar. Na força do teu braço eu posso descansar. Não é sobre o que tenho, eu não posso te dar. Minha dependência entrego em teu altar. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada. Minhas fragilidades vou te entregar. Os meus maiores medos deixo no altar. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada. Me esvazio de mim mesmo para o Senhor entrar e fazer morada. Ele está tocando na tua alma nesta. Eu delebraste. Na força do meu braço eu posso até tentar. Na força do teu braço eu posso descansar. Não é sobre o que tenho, Jesus, eu não posso te dar. Minha dependência entrego em teu altar. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada. Minhas fragilidades vou te entregar. Os meus maiores medos deixo no altar. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada. Me esvazio de mim mesmo para o Senhor entrar e fazer morada. Agora eu quero ouvir os jovens comigo. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada, absolutamente nada. Eu deixo no teu altar. Eu te entrego tudo, não vou ficar com nada. Me esvazio de mim mesmo para o Senhor entrar e fazer morada. E fazer morada. E fazer morada. É tudo teu, Senhor. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Nós chegamos ao nosso último bloco. E depois de tudo que ouvimos, nós ficamos com uma pergunta na mente. Que tipo de pessoa nós temos sido? Né? Porque às vezes a gente sorriu. Não foi? Né? A gente sorri de alguma coisa. Às vezes a gente compactua, mesmo a gente não falando nada. Às vezes, eu estava aqui pensando, a gente tem medo de falar às vezes um negócio para os pais da gente, viu? Porque quando às vezes a gente chega para o pai e para a mãe, aí eles dizem assim, que conversa é essa, rapaz? Ou diz assim, quem? Fulaninho, que até conhece o pai de fulano, sabe?
está conversando, sabe? E aí não valida aquilo que o outro está sentindo ou que o seu filho está sentindo e acaba que aquilo vai ficando. Eu costumo dizer, quando tu não chora, tu vai guardando dentro o choro, vai guardando, mas vai chegar uma hora que o choro vai estar tomando o espaço de tudo, tomando espaço do amor, da paz, da tranquilidade, da saúde. Então, né? Será que nós temos sido um instrumento de Deus para edificar a vida das pessoas? Ou estamos usando as nossas palavras, as nossas atitudes para machucar? A Bíblia, ela nos ensina que nossas palavras, elas têm poder. Poder de dar vida, poder de ferir profundamente. Então, qual é o conselho, irmão Meire, que você deixaria para quem já sofreu bullying e ainda carrega essas marcas? E qual é a mensagem que a senhora deixaria para os nossos jovens que estão nos assistindo hoje e até mesmo para quem está aqui e que já passou por esse tipo de situação, que eu sei que tem gente aqui que está escutando e que às vezes é até gatilho, né? Às vezes chega em casa e fica até revivendo aquela situação. Então, qual é a mensagem que a senhora deixa? Primeiro, sentir emoções não foram criadas por Deus para a gente ter medo de sentir. Não tem nenhum problema você dizer que está chateado, que está com raiva, que não gostou. Pelo contrário, o outro aqui também tem que entender. Faz parte da vida você também dizer para o outro, ó, não faz não. Você não precisa estar feliz o tempo todo. Hoje há uma cultura que as pessoas têm que estar felizes o tempo todo, tem que mostrar que está radiante e resolvido o tempo todo. Mas a tristeza também faz parte. A raiva, se controlada, ela tem a função certa. Então, não tenha medo de sentir. Os sentimentos foram feitos por Deus com um objetivo claro para nos ajudar a melhorar e a crescer e ter sabedoria de viver e discernimento também. O sábio sabe entrar e sair. Então, por isso que Salomão pediu, Deus me dê sabedoria para saber entrar e saber sair. Então, entender que as emoções você não tem como ficar sem sentir raiva, sem sentir tristeza ao longo da sua vida. Eu não sei se é uma boa notícia que eu vou dar. Mas isso faz parte da vida. Outra coisa é que nós temos Deus. Glória a Deus. Se a gente souber a função e saber o poder de uma oração, quando ela é feita no íntimo, Deus também escuta, Ele é a melhor pessoa para nos orientar. E durante a nossa vida, tem coisas que a gente também precisa melhorar. Faz parte da vida, a gente reconhecer aonde é. Então isso vem com habilidades socioemocionais. Então a palavra que eu dou também tem um versículo muito bonito, que eu acho lindo, que é o Salmo 139. Eu amo. E o 13, que diz assim: pois tu possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quando fala de alma, a gente está falando de emoções, reconhecimento de si, entender a importância para o outro. Eu não sou melhor do que ninguém, o outro pode me trazer muita informação, então eu não posso anular o outro. Existe muita cultura da anulação também. Eu vou anular o que você sabe porque eu sei mais do que você, de forma nenhuma. Todos nós precisamos de um e do outro. Então, a palavra que eu dou é que reconheça o seu valor em Deus. Nós que somos cristãos temos um valor tão imensurável. Temos uma bênção tão inacessível, que é viver com Cristo. A riqueza realmente da vida com Cristo é uma vida leve. A gente não carrega mágoa, a gente não carrega rancor. Não tem necessidade, gente, a gente querer ser melhor do que ninguém. Eu olhar para o outro e ver que o outro tem um dom que me ajuda também nos meus momentos. Eu amo ouvir, Maíra. E eu estava aqui as músicas. Jesus. É porque eu estou fazendo psicologia também. Eu falei para ela, mas eu estou dizendo, Jesus, será que eu vou ser assim? Tão calma. Não dá.
Dai-me, Pai, essa graça. Mas tem que ter o seu vigor, a sua alegria também, o seu jeito de ser, porque não dá para ser igual, de jeito nenhum. Então a nossa beleza está em reconhecer a beleza do outro. O outro pode me ajudar muito mais do que só eu achar que eu sou o melhor de tudo. Isso não me tira o meu valor e a bênção que Deus tem para mim. O que é para mim, é para mim. O que é para Maíra, é para Maíra. O que é para vocês, ninguém vai ficar no lugar. Olha, tenha certeza, o que Deus planejou para a sua vida é para a sua vida. Olha, ninguém toma o casamento que Deus vai dar, porque eu sei que é um tema, Maíra, que anima. Mas olhe, Deus já separou tudo. Não fiquem preocupados com... É por isso que diz lá, né? Tá ansioso por quê? Né? Com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, o que vai ser seu futuro? A gente não precisa estar preocupado com isso. Tem coisas que a gente acha de como vai ser, já está tudo preparado. Aí a gente que vai contar como foi, eu tinha minhas ansiedades também, gente, muitas. Mas depois eu falei, meu Deus, nem vale a pena, né? Fiquei com tanta preocupação com coisas que fluíram. E que Deus foi conduzindo e as coisas acontecendo. Agora tudo é no tempo, não adianta apressar não, viu, minha gente? Não queira, mas por que todo mundo e eu, todo mundo e eu? Você não é todo mundo. Deus tem algo especial para você, no tempo certo, na hora certa. Então não carrega a mochila nem bagagem do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E o maior prêmio, sabe qual é? É um dia eu olhar para você, você olhar para mim na eternidade. A melhor coisa, irmãos, é saber que o nosso alvo não é aqui. O nosso alvo é um dia, a nossa maior riqueza, ter o nosso palácio no céu. Eu digo, Jesus, eu quero meu cristal, eu quero minha beleza lá. Porque aqui rouba, mina, se acaba. Com isso eu também não estou sendo assim, não tendo sabedoria de dizer para o jovem que tem que buscar, viu? Não adianta dizer Jesus vai mandar do céu, não é assim. Lá, espera. Faça a sua parte, mas a sua riqueza, aquilo que te dá direção e propósito, tem que ser um alvo firme e que é inflexível, uma coisa que é real e que ninguém pode tomar, é o céu. Né, gente do céu, né? Gente do céu. Minha gente, eu tava lembrando que eu assisti um documentário da Rainha Elizabeth, que ela dizia assim, de tudo isso que eu vivi, guerras e tudo que passei, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Tudo passa. O que não passa é a palavra de Deus. Ela disse isso e eu sempre fico na mente. Quando eu tô passando por uma situação difícil, eu digo, tudo passa. A rainha disse, né? Só o que não passava era a palavra de Jesus. Temos uma pergunta da nossa amiga que está aqui, Nicole. Cadê o microfone? Passa pra cá. Essa maravilhosa. Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é sobre o bullying virtual, né? O que a gente pode fazer quando isso acontece entre os membros da igreja? Eita. E o que os líderes podem nos orientar? Como é que eles podem nos orientar sobre as redes sociais? Eita, Jesus. Repete aí a pergunta de novo. Eu até foi muito emocionada. É sobre o bullying virtual, Sim. né? O que a gente pode fazer quando isso acontece entre os membros da igreja? E como é que os líderes podem nos orientar sobre as redes sociais? Olha, isso é uma conversa importante. É bom sentar com o grupo. Porque, veja, a gente tem que tratar a ideia de desinibição virtual. O que é isso? Porque quando eu estou no virtual, eu não estou olhando olho a olho. Então eu tenho que mostrar que no virtual tem a mesma responsabilidade como se eu estivesse com uma pessoa corporealmente. Porque no corporealmente eu me regulo olhando para você. Diz assim, e aí, tu vai hoje, tu tá bem? Aí o outro bota isso, ó. Ou senão aquele rostinho, né? Disse o que ali? O outro pode interpretar o que for. Primeiro eu tenho que ter essa consciência que a internet não é um lugar
sem lei. Existe também norteadores que tem que ser construído pelo líder do grupo. Então, o líder do grupo já faz isso antes. Aqui no grupo é para ser feito assim, assim, assim. Evitar isso, isso e isso. Porque fulaninho pode se chatear. Ciclaninho não gosta disso. As regras, né? As regras de um grupo. E isso tem que ser conversado e tem que ser falado da palavra. Porque ali a gente só trabalha com um código. O código da linguagem, que é ainda a escrita, porque existe também a linguagem não verbal, que a gente entende o outro sem falar. Eu olhando para Maíra aqui, eu tô olhando ela olhando para mim, né? Tá rindo. Mas se o outro olhar para mim e ficar assim, eu me comuniquei sim ou não? Sim. Mas se eu olho para o outro, né? O que eu já estou criando? Um ambiente de interação. Já na internet não existe isso, então é um ambiente muito perigoso, que pode vir com segundas intenções, com questão maldosa. Então, antes de você falar, tempere ela com sal. Pense 10.000 vezes antes de colocar uma mensagem, porque uma vez dita, você lança ali, você pode estar conversando uma ou duas até nesse grupo. Mas se você bota no WhatsApp, bota no Instagram, você acha que espalhou para quantas pessoas? Olha a responsabilidade de uma fala. O que você está expondo? O vídeo que você está colocando, você está expondo para uma pessoa? Você está botando para muita gente julgar o seu comportamento. Então você tem que tomar cuidado antes de falar qualquer coisa, pensar 2 vezes quem do outro lado está escutando. E o maior perigo é quando você joga a sua fala para quem você também não conhece. Você dá poder para o outro te julgar no que ele quiser. Será que você também está preparado para isso? Então, antes de você colocar qualquer coisa em rede social, entenda que a sua palavra, a sua mensagem tem que ser temperada com sal. Tem que pensar, porque a gente que está numa cozinha, que vai fazer aquela comidinha, né? Como é que é para botar o sal? E hoje tem tempero com sal, né, Maíra? Delícia. Porque se a gente colocar um monte de temperinho e não provar antes, a tendência de você perder todo o alimento é altíssimo. Então você tem que ir colocando por a gosto, né? Tem gente que tem pressão alta. Pode botar muito? Aí por isso que você tem que temperar muito bem o que você falar. É a maior arte, é escutar e falar. Pensar muito antes de fazer isso. Necessariamente, fiquei pensando agora, necessariamente uma pessoa que faz esse tipo de agressão, ele tem um transtorno? É porque isso é um pouco delicado, a gente está falando que tem transtorno. Sim. Talvez minimamente uma disfunção. Sim. Uma disfunção, um desajuste, a pessoa tem. Não sabe se regular, tem uma comunicação muito desajustada, né? A pessoa está precisando também muito de ajuda. Olha, esse assunto é muito vasto, né? E outra, eu já escutei um agressor que uma vez ele disse, sabe por que eu sou agressivo? Porque ele me chamava de tia, que eu estava num grupo de projeto social. Ele, tia, eu acho que eu vou abrir meu segredo para ti. Disse, tia, diga aí, por que tu age assim? Isso é para eu me proteger. Sabe por quê, tia? Eu não sei ler, não. Então eu me defendo, muitas vezes sendo agressivo e desvalorizando o outro, para o outro não ter tempo de me desvalorizar. Então isso é um recurso de defesa que eu criei. Teve uma outra pequenininha, viu, que batia terror na sala inteira. Teve um momento que a professora chegou para mim e disse assim, Meire, eu não aguento mais. O que eu faço? Eu falei, tem calma, deixa eu ir lá. Aí eu fui chamar a criança, quer me dar também? Não, mulher, não, nem menininha. Eu até me esqueci o nome dela agora. Falei, vem pra cá, vem com a tia. Aí veio toda armada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu te dar uma aguinha. Molhei ela, que ela estava bem suada. Comecei a interagir, ela começou a gostar de mim.
começou a gerar uma empatia comigo. Aí eu fui pra salinha para brincar com ela. Ela, tia, sabe o que é que acontece em casa? Meu pai bateu na minha mãe e eu não dormi de noite, tia. Aí eu vou agir como uma menina dessa? Eu vou ficar chamando mais atenção e sendo mais agressiva do que ela estava sendo comigo? Eu ia criar outro problema. Então, muitas vezes, não é o fazer muito, é só acolher. Quando a pessoa pensa comigo, quando você é acolhida por alguém, poxa, eu lembrei disso aqui. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, eu só consegui isso aqui para tu, uma lixinha. De unha assim, né? Mas aquilo significou tanto para aquela pessoa que assim a pessoa se sente acolhida. Muitas vezes não é o tanto falar, não é tanto falar de coisas específicas, mas só de estar presente e dizer assim, ó, eu gosto de você, o que está acontecendo? Você não é assim. Como é que o outro se sente? Aí a pessoa já desmonta, às vezes já desmonta, né? É ou não é? Muitas vezes o que a pessoa precisa, o que a gente precisa entender é de uma comunicação mais empática, mais inclusa e entendendo. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que toda hora é fácil, na hora da raiva, ou você se acalma ou gera outro problema. Mas já quero abrir uma solicitação aí para os produtores do programa e a gente trazer novamente a nossa psicóloga, nossa irmã Meire, porque ela é especializada também em aba, o espectro, né, autista. Então, ainda tem o bullying com os neurodivergentes. Então, como lidar com isso, né? Já é uma boa pauta, hein? Mas, voltando aqui, Giovana, tem uma pergunta aí para a senhora, viu? Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, como a falta do conhecimento das virtudes que o cristão ele pode ter faz com que a normalização das práticas do bullying continue acontecendo, né? E como é que o silêncio dos líderes, dos colegas, dos familiares também faz com que essas práticas também continuem acontecendo? A falta do conhecimento, ele traz muito problema, porque o conhecimento liberta, não é informação, porque tem muita gente cheia de informação. Escuta muita coisa, sabe aquele negócio que eu pego o TikTok, os outros reels, né? Que você chega ali e fala de um assunto, depois vai para outro assunto, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Aí quando você pergunta, o que tu viu hoje? Muita coisa, mas nada de profundidade. Por isso que até biblicamente diz que Jesus falava não como os fariseus. Por quê? Jesus falava o que vivia, o que praticava, o que fazia parte dele, né? Então, para eu me apropriar de qualquer conhecimento, eu tenho que ir para a prática. Isso no âmbito da psicologia da aprendizagem trabalha muito a ideia de que se eu escuto eu tenho uma porcentagem, se eu vejo eu tenho outra, mas se eu pratico é muito mais efetivo do que propriamente só ouvir e só ver. Então, dá tempo do outro dizer, vamos fazer uma ação hoje, vamos fazer uma visita? Liga para um amigo que faltou, leva uma palavra de Deus, faz uma oração, diz assim, olha, eu não sei falar muita coisa, mas eu vou fazer um jejum por você. Eu vou orar hoje de madrugada por você. Você está fazendo ou não? Então, o que as pessoas hoje estão precisando, a gente precisa entender que não é o muito falar que faz a diferença, é o muito fazer. Eu posso fazer uma coisa, muitas vezes, olha, eu quero te dar isso. Direcionado pelo Senhor, você quebra cadeias que foram construídas há muitos anos na vida de alguém. Uma vez eu ouvi a história de uma pessoa que estava numa depressão muito séria e nada do que faziam ou falavam tirava a pessoa do quarto. Aí uma pessoa direcionada por Deus foi lá e ele falou assim, vai fazer uma oração? Sim, também. Tu vai falar o quê? Pô, se quiser eu posso dar um versículo. Por que tu viesse fazer aqui o que todo mundo faz? Fazer aquele negócio, sabe? A pessoa disse, não, eu só vim dizer o que eu gosto da beleza da vida. Sabe o que eu gosto de ver pela manhã? O passarinho cantando. Tu já viu o amanhecer do sol? Tu quer ver comigo?
tu quer sair para tal lugar para ver comigo o nascer do sol? Aí o outro parou. Mas eu não saio do quarto. Ah, talvez é uma oportunidade para você. O que você acha? Ficou calado. Aí depois de um tempo, se arrumou todo, a família chega, foi ver o amanhecer do dia. Foi ouvir um passarinho cantando. Foi ver a beleza da vida e a pessoa saiu da depressão. Glória a Deus. Muitas vezes é mais uma ação. Agora, é claro que você tem que ter um direcionamento. E aí você pede ajuda de Deus. Tinha umas pessoas assim perto de mim que eles são um pouco desorganizados, sabe assim, no estojo. E você fica percebendo assim, essa desorganização. E aí eu tenho uma colega que disse assim, olha, que visita essa pessoa com mais frequência. E essa colega fez como se fosse um mutirão, não foi um mutirão, mas fez como se fosse um mutirão, somos todos amigos. E a gente fez um mutirão, foi na casa dessa pessoa para arrumar a casa, fazer comida para essa pessoa. E aí todo mundo sentou na mesa e ficou batendo aquele papo. E hoje, essa pessoa, se você ver, é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Com o estojo tudo organizado, com a bolsa organizada, as atividades da faculdade e tudo. Então, uma ação falou mais do que palavras, né? Agora, tá com você. Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é se é possível combater o bullying sem praticar a vingança e como a fé pode atuar nessa situação. Boa. Porque vingança é um recurso que a gente tem que entender o dano que ela promove. Vingança pela vingança só vai trazer atritos e não vai trazer crescimento nenhum. A gente tem que pensar em crescimento pessoal. E quando a gente fala de crescimento pessoal, a gente tem que agir justamente de forma mais funcional. Então a vingança, ela não é um fator que promove crescimento. Vingança nunca é uma opção. Vingança é algo que eu lhe garanto que, além de promover um efeito no momento, ele traz até para gerações, viu? Eu já vi problemas que foram construídos nem pela pessoa. Foi da decisão de um avô, por exemplo, que trouxe consequências para a família inteira. Imagina um pai ou uma mãe que age de forma vingativa e promove sofrimento não só na família, como ao redor. Você vai trazer o quê? Memórias negativas, uma imagem distorcida até da ideia de pertencimento. Tu é pai, tu é mãe de quem? Ou fulaninho que faz isso, fulaninho que faz aquilo. E aí o que vai gerando? Até pode criar uma vingança na outra geração. Eu vou fazer isso para defender o nome de. Aí veja o dano. A vingança, ela traz danos não só para você, mas para sua geração, se você não tomar cuidado. Já estamos finalizando o nosso programa. Gostaram do programa? Sim. Gostaram de ter vindo? Gostou? É que vocês saiam daqui com as mentes renovadas aí, para vocês estarem dando bloco no bullying, ok? Irmã Meire, eu queria que a senhora fizesse uma oração para finalizar, para fecharmos esse ciclo. E tá com a senhora aí agora. Amém. Depois vem louvor com a nossa irmã Desiane. Antes a oração e depois o louvor. Amém. Oremos. Querido Senhor, neste momento, ó Pai, queremos te render graça por estarmos neste lugar, neste programa, Senhor, falando para vidas que foram machucadas, vidas que estão com o coração, Senhor, achando que não tem saída, sem força, sem entender, Senhor, o maior valor que Tu nos desse, que foi a nossa vida, que foi o Teu sangue remido na cruz. Senhor, resgata vidas que estão sendo levadas pela tristeza, pelo remorso, pela raiva. Senhor, não permita que vidas sejam sucumbidas, Senhor, pelo inimigo. Dê sabedoria a famílias, às escolas, às igrejas, a nós como irmãos, filhos, pais. Nos dê sabedoria vinda do céu. Orienta o Teu povo. Nos ajuda a fazermos a diferença nessa geração tão carente de Ti,
Nós queremos ser diferentes, uma linguagem diferente, uma linguagem transformadora. Fortalece a vida dos teus filhos, dê direção, abra caminhos, dê recursos, Senhor, para aqueles que estão achando que não tem mais recurso nenhum. Fortalece, vai lá onde nós não podemos ir agora, Senhor, em hospitais, em casas, em asilos. Eu sei, Senhor, que nós não temos poder, mas o Teu poder, Ele transforma neste momento e restaura vidas para a Tua glória. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, fica com cada um de nós. Obrigada por este momento, obrigado pelo pastor da igreja, por ter dado este momento para falarmos sobre esse assunto. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui, agradecer a toda a juventude ali, da região do Curado. Que Deus abençoe a vossa vida. Obrigada por terem vindo, se disponibilizado para estarem aqui. Agradecendo também a nossa querida irmã Meire. Muito obrigada por ter chegado, se disponibilizado, conversado com a gente. A honra é minha. Amei conhecê-la. Também. E obrigada, Deisiane, que já vamos ficar com o louvor, com a adoração plena dessa querida, com essa voz forte. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos e dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, pelo meu nome Ele me chamou. De novo nasci em sua família e com seu sangue Ele me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eric, eu da labraste.